Senhor está cuidando de ti. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo. Eu quero te convidar para a nossa oração agora pela manhã. E vamos estar lendo aqui no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, versículo 31, diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. E tu, quando te converteres, confirma também os teus irmãos. Acredite, o Senhor está cuidando de ti. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, esteja certo de que ele não quer te fazer mal. Ele deseja te destruir, te matar, te tirar do caminho, porque ele sabe que tu é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Talvez agora tu esteja passando por momentos de dificuldade. Desculpa, bati aqui na câmera. E esses momentos de dificuldade estejam te levando à angústia, à dor, à tristeza. Talvez tu tenha até murmurado, porque às vezes a gente acha que é capaz de suportar, assim como Pedro disse para o Senhor: Senhor, eu vou até a morte contigo. Só que nesse momento Pedro não estava preparado para ir até a morte com o Senhor. Então Jesus roga ao Pai por ele, porque se ele fosse provado nesse momento, ele negaria a sua fé. Como foi o que aconteceu? Jesus disse a Pedro que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E Pedro disse que não, que jamais o negaria. Mas foi exatamente o que o Senhor profetizou a Pedro que aconteceu. Então, o Senhor sabe o momento certo das provações que vêm sobre a tua vida. O Senhor tem guardado a tua vida. Tu é um escolhido de Deus, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, e o Senhor tem cuidado de ti. O investimento dele não vai ser perdido. Não será perdido todo o investimento que ele fez na tua vida. Mas o Senhor vai cumprir tudo aquilo que ele disse que faria. O Senhor vai te usar para fazer grandes coisas sobre a terra. Ainda que venham provas, que venham dificuldades, e ainda que tu esteja acreditando que está passando a maior dificuldade da tua vida, creia que o inimigo queria era a tua morte. O inimigo queria te arrebentar. Talvez tu diga assim: mas irmã Juliana, eu já estou arrebentado. Mas não era para tu estar mais vivo. Não era para tu estar mais aqui, mas o Senhor tem te guardado, a mão do Senhor tem te guardado. Então eu venho com essa palavra hoje para te dizer: suporta, aguenta, porque o Senhor vai te conceder graça. Até aqui Ele tem te sustentado, até aqui a mão dEle tem te sustentado. E depois que a provação passar, o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas através da tua vida. É por isso que o inimigo tem sede por te arrebentar, sede por te destruir, porque ele sabe que o Senhor te escolheu para te usar como uma ferramenta de salvação na terra. Permaneça firme, ainda que tu esteja te arrastando, não desista. Ainda que tu tenha que diminuir o ritmo, não desista. Ainda que tu tenha que parar um pouquinho, tomar um fôlego e continuar, não desista. Vai passar. Esse período de dificuldade vai passar e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Vamos orar?
Feche os teus olhos aí que eu quero te abençoar. Amado Deus e soberano Pai, Tu tem visto, Senhor, a aflição do Teu servo. Tu tem visto, Senhor, a angústia da Tua serva, Senhor. Eu quero te pedir, querido, em primeiro lugar, eu já te agradeço, porque até aqui a mão do Senhor tem sustentado ele, tem sustentado ela. Mas eu quero te pedir, querido, que o Senhor venha refrigerar a alma, que o Senhor venha colocar um bálsamo, uma alegria no coração dele, uma alegria no coração dela, através da Tua palavra, através do Teu amor, da Tua bondade. Senhor, alivia, traz o Teu alívio na angústia, traz o Teu alívio, Senhor, na tristeza, traz o Teu alívio, Senhor, neste momento, Pai, que ele está passando, que ela está passando. Ajuda, Pai, para que ela não venha murmurar. Ajuda também, Senhor, para que ela possa olhar em cada detalhe, Senhor, do que está acontecendo, que ela possa ver a Tua mão, mesmo onde parece ter apenas turbulência, mesmo onde parece ter apenas desordem, caos, o vento soprou, Senhor, e balançou, tirou as coisas do lugar, e parece que ela não consegue ver, Senhor, a Tua mão. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha se apresentar para ela, Pai, para ele, Senhor, no meio, Pai, dessa situação. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, guarda o dia, guarda, Senhor, a família, guarda a casa, guarda, Senhor, o pé, Pai, desta pessoa, Senhor, ajuda ela, fortalece e dá livramento do mal. Em nome do Senhor Jesus, amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu quero? Eu quero cantar um hino da harpa aqui contigo. É o hino 126. O Senhor colocou esse hino hoje no meu coração. Esse hino, a Frida Winger, ela escreveu quando o Gunnar Winger, o seu esposo, ele estava passando por um momento de aflição muito grande. Eles perderam a sua filhinha e ele estava muito triste, desolado. Então, ela que escreveu grande parte da harpa cristã, grande parte dos hinos, ela escreveu assim: Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, é assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor.
seja de ti longe o desalento, reconfia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo santo, todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória. Eu vou encerrar agora, tá? Mas antes eu quero te dizer aqui que eu tô toda errada, toda, sabe quando tu tá todo errado, mas tu tá de pé, sabe? É isso, a palavra é essa. É quando tu tá todo errado, quando tu tá mega cansado, ó. Às vezes vem aquele sono, aquele cansaço que a gente sabe que não é normal, é espiritual, sabe? É pra te tirar do foco, é pra te fazer desistir, é pra te fazer parar. Aí tu pega a palavra pra ler, eu ia fazer o vídeo, e aí, quem é espectador aqui do nosso canal sabe que a gente tem o Emanuel bebê, e a gente tem uma rotina em casa aqui, tem todo mundo em casa, né? E aconteceu uma série de coisas aí quando o Senhor resolve trabalhar na nossa vida, uma série de coisas acontece. Só que a gente tem que estar disposto a entender. Eu não planejei falar nada disso aqui, mas o Senhor colocou no meu coração agora falar sobre isso, sabe? Quando o Senhor, Ele resolve trabalhar na nossa vida, a gente tem que estar disposto a se inclinar, se curvar à vontade do Senhor, sabe? Muitas coisas aconteceram. Antes da pandemia nós tínhamos um ritmo de vida. Depois da pandemia começou a acontecer outras coisas. E a vida da gente vem se transformando dia a dia. Quando a gente caminha com o Senhor, nós temos que estar atentos à voz dEle. Entender o que Ele deseja na nossa vida. Nós não fazemos a nossa própria vontade. E muitas vezes, estar disposto a fazer a vontade do Senhor inclui renúncia. Sabe? E existem pessoas, até que estão assistindo aqui agora, que o Senhor já tem te pedido algo. Só que é difícil entregar. A gente fica com medo de largar, fica com medo de passar dificuldade, fica com medo das coisas que vão acontecer, da desaprovação do homem, sabe? Existem coisas que o Senhor nos pede, que elas vão ter um custo para nós. Só que quando a gente está disposto a entregar para o Senhor, a gente está dizendo para Ele que a gente não quer mais viver a nossa vontade, que nós não estamos vivendo um evangelho a qual nós vamos lá e falamos na igreja, ou nós declaramos em casa uma palavra, e quando o Senhor fala para nós cumprirmos aquilo que nós falamos para Ele, nós não cumprimos. Quando nós nos inclinamos, nos curvamos à vontade soberana de Deus, nós vamos enfrentar tribulações. Nós vamos enfrentar dificuldades. Sabe o que Pedro vai dizer na carta dele? Ele diz o seguinte: se vocês estão no mundo, e eu não planejei falar isso aqui, e nem eu estudei a palavra também. Eu li a palavra, o Senhor colocou no meu coração algo para falar para ti, sabe? E isso está vindo agora do céu. Pedro disse assim: se vocês estão no mundo, vocês sofrem tribulação. Está falando para nós, olha, a gente no mundo sofre várias tribulações, várias angústias, várias tristezas, perca, dor, divisões em casa, briga, separações e tantas coisas, portas fechadas. Se vocês estão no mundo e sofrem, se estão com Deus, se alegrem então no sofrimento. Porque se estão no mundo e sofrem, estão sofrendo, mas estão indo para o inferno. Estão sofrendo, mas estão indo pelo caminho errado. Estão sofrendo e estão fazendo as coisas que não agradam a Deus. Mas se estão sofrendo pelo bem, então se alegrem com isso. É isso que Pedro diz. Sabe, hoje eu estou morrendo de dor. Hoje é um dia que eu estou com dor. O Senhor disse para mim assim: eu te dou saúde. E eu tenho mesmo estado de pé e feito coisas que eu achei que eu não faria mais. Tem dias que a gente está com dor, né? É difícil mesmo. Tem uma rotina
complicada, um pouco complicada, é difícil da gente se ajustar para fazer a leitura da palavra, para fazer oração, né? Tem que se adaptar. Eu fiz um shorts aqui, um pequeno vídeo no canal aqui, né? Eu não consigo até mesmo colocar os vídeos como eu gostaria para vocês, né? Eu tenho uma série de coisas para organizar, né? Mas tudo isso, o nosso tempo, ou tudo que a gente está vivendo, está atravessando, por se curvar à vontade de Deus, isso faz com que às vezes a gente não consiga fazer tudo com a excelência que a gente gostaria de fazer, mas nós estamos sobrevivendo. E além de estar sobrevivendo, nós estamos vendo a vontade do Senhor se cumprir. Sabe por que a gente não fala? Nós temos passado por dificuldades há muito tempo, mas a gente não fala. Porque no deserto a gente não fica falando para as pessoas que a gente está passando por determinadas situações. Mas existe um momento que o Senhor permite. Sabe por que Ele permite? Ele permite para te dizer assim, eu não sou alguém que estou falando para ti sem conhecimento de causa. Não sou alguém que estou falando para ti com a vida toda certinha, tudo ajustado, tudo certo, tudo na alegria, tudo na paz. Não, é alguém que está passando pela dor, é alguém que está passando pelas provações, alguém que já passou por muitas provações e ainda está passando, mas continua na esperança da promessa de Deus, porque é isso que a palavra do Senhor nos diz. É por isso que nós nos alimentamos da palavra, porque quando nós nos alimentamos da palavra, a nossa fé é avivada para nós tomarmos posse das promessas de Deus. Pode entender isso que eu estou dizendo para ti? Isso é cuidado de Deus com a tua vida. Sabe, quando a gente fala de alguma dor ou alguma aflição para alguém, não é para dizer para a pessoa assim, ei, fica com pena de mim, não. Porque quem caminha com Jesus não depende do dó do homem, não depende da compaixão, da humilhação, de ficar se humilhando nos pés das pessoas, não. A gente depende da mão do Senhor. Quando tu caminha com o Senhor, tu já não fica mais expondo a tua vida. E se nesse momento agora, assim como eu tenho contado alguns testemunhos, porque o Senhor tem falado, várias vezes eu preguei e não contava testemunho da minha vida. E o Senhor começou a dizer, testemunho, conta testemunho, porque o testemunho te dá credibilidade. Pregar na palavra, qualquer pessoa pode pregar. Qualquer pessoa pode ler a palavra e falar da palavra de Deus. Mas quando tu vive, quando tu passa por desertos, quando tu passa por dores, por angústias, por situações onde era para te estar no chão, te rolando, entristecido e nem levantar mais. Quantos dias eu sou animada, levantada pela palavra de Deus. E assim como tu é. E é por isso que essa palavra está chegando na tua vida hoje. Porque a palavra de Deus é poder para a tua vida. E aí tu tem um inimigo, nós temos inimigos. A nossa carne é a nossa inimiga. Ela milita contra o nosso espírito. Ela deseja uma coisa, o nosso espírito deseja outra. Eu já disse para ti, eu não planejei falar tudo isso aqui, mas o Senhor está me levando a falar para tu entender o que Ele está falando para ti. A nossa carne deseja uma coisa, o nosso espírito deseja outra. Então é um conflito muito grande. Nós precisamos vencer a nossa carne diariamente e só com o poder do Espírito Santo, com o poder da palavra é que nós conseguimos vencer a carne. Existe agora mesmo fui fazer o vídeo, o Emanuel dormindo, aí as adversidades começam a acontecer. A gente pega a palavra para ler, as coisas começam a acontecer, o mundo espiritual começa a se movimentar para nós desistirmos. E eu te confesso, por um momento eu ia deixar este vídeo para fazer mais tarde. Mas o Senhor falou comigo, perseverança, vai lá e faz o vídeo. Porque alguém precisa ouvir. Entende isso? Além disso, eu entendo, eu estou sendo trabalhada através dos vídeos.
Quando estou colocando para ti, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Não é uma condição de superioridade, sabe? Muitas pessoas que pregam a palavra de Deus se colocam em condição superior. Nós somos iguais. Nós sofremos as mesmas aflições, as mesmas angústias. E Paulo deixa muito claro isso nas suas cartas. Pedro também. Tiago também. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós sofremos as mesmas dores, as mesmas angústias. Nós não somos super-homens. A diferença é que aquele que está melhor um dia, ele anima o outro que está pior. E há um momento onde o Senhor quer te levar, mesmo que tu esteja mal, mesmo que tu não esteja bem, a tu te levantar sozinho. Porque vai existir momentos na nossa vida onde será apenas nós e Deus, e não terá ninguém que venha com uma palavra para ti. E o Senhor vai te conduzindo a isso, a ter um relacionamento com Ele de forma que tu escute a voz dEle. Porque o inimigo, além de tu ter a tua carne, que é tua inimiga também, o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo atribulando a nossa carne, para que a gente venha desistir. Ele tenta de todas as formas a nossa carne, que já é inclinada para o mal, que já é inclinada para o pecado, que já é inclinada para desistir das coisas de Deus, para desobediência. Então ele vem e nos tenta ainda mais para que a gente possa se afastar por completo de Deus e não tomar a posse daquilo que ele nos prometeu. Ele te prometeu algo. Lê a palavra. Se tu disser assim, mas Juliana, não sei o que Deus me prometeu. Irmã, eu não sei. Eu não vejo nenhuma promessa. Lê aqui. Lê aqui e tu vai encontrar as promessas de Deus para tua vida. Está escrito que aqueles que ouvem a voz do Senhor e fazem a sua vontade, eles receberão as bênçãos do céu, desfrutarão de coisas que ninguém nunca desfrutou. Tem pessoas que vão orar e não vão ver coisas acontecerem, porque não se inclinam a fazer a vontade do Senhor. Não basta apenas orar, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos inclinar os ouvidos, nos prostrar à vontade dele. Se nós orarmos, mas continuamos fazendo a nossa própria vontade, de nada vai adiantar. Relacionamento com o Pai é fazer a vontade dele, é ouvir a sua voz. A oração é para ouvir a voz dele. A oração é para ouvir a vontade dele e fazer a vontade dele. Tu expõe as tuas necessidades, sim. Expomos as necessidades do mundo, sim. Colocamos tudo que está ao nosso redor, intercedemos, porque é bíblico, está na palavra, mas devemos ouvir a voz dele e fazer tudo conforme a sua vontade, conforme está escrito, para que, enfim, ele possa te abençoar e me abençoar. Tá certo? Então, eu creio que o Senhor fez algo através desse vídeo, né? E eu quero te deixar aqui o meu abraço e te dizer que... A Sofia cortando aqui. E te dizer que a gente é mecânico, né, irmão? A gente não tem como, eu não consigo fazer o vídeo aqui e ver as coisas acontecendo ao redor e não olhar, né? Não tem como. A gente vai, por exemplo, eu já falei, já dei aqui o testemunho, quero terminar o vídeo, mas não tô conseguindo. Eu já dei testemunho aqui de que 5 anos o Senhor estava dizendo para mim, falando no meu coração, para fazer os vídeos, mas eu não me sentia preparada. Eu não senti que eu estava preparada, porque eu precisava vencer o medo das pessoas, o medo da exposição, o medo das críticas, porque quando a gente se expõe, a gente vai ser criticado. E nem sempre a gente está preparado para isso. E também achava que eu não tinha um devido preparo. Eu achava que eu precisava preparar melhor, me preparar melhor. Só que quando nós depositamos a confiança em nós tiramos o mérito de Deus.
E o Senhor disse assim, abre bem a tua boca que eu te encherei. Não quer dizer que eu não tenho que me preparar, não quer dizer que eu não tenho que ler a palavra, que eu não tenho que orar, que eu não tenho que estudar. Sim, eu preciso fazer essas coisas, mas eu preciso muito mais estar disposta, porque eu posso fazer tudo isso e não estar disponível para Deus. Então hoje, esse vídeo é um vídeo especial do Senhor para a tua vida. Eu não faço, é 25 minutos, já geralmente tenho feito os vídeos, né, mais curtos, mas a liberdade desse vídeo é do Senhor, o canal é do Senhor, é tudo para o Senhor. Então o Senhor está querendo falar hoje com a tua vida, qual é o teu nível de disponibilidade para Ele. Qual é o nível da tua entrega para Ele? Tá orando, tá jejuando, tá lendo a palavra, tá estudando, tá fazendo curso, tá na igreja, tá correndo para lá, correndo para cá, tá fazendo obra, vai em todas as escalas, vai em todos, tá em tudo, mas tá disponível para Ele? Se Ele disser hoje para ti assim, sai daí, vai orar em tal casa, alguém tá precisando de ti, alguém tá precisando de socorro. Sai hoje e vai lá na parada de ônibus levar um folheto. Será que tu tá disponível? Será que nós estamos disponíveis para o Senhor? Será que Ele disser assim para mim, ó Juliana, eu quero encerrar o vídeo aqui. Quantas vezes nós fazemos isso? O Senhor quer falar mais alguma coisa para a tua vida, mas a gente que tem coisas para fazer, que tem afazeres, que para nós são mais importantes, nós damos prioridade às nossas coisas. E é isso que a Bíblia fala. Que nós priorizamos a nossa vida ao invés de priorizar a vontade do Senhor. O Senhor, eu vou frisar mais uma vez aqui, o Senhor tem te pedido uma entrega. Sabe, tu com medo do homem, muitas vezes te inclina à vontade do homem, mas não te inclina à vontade de Deus. Muitas vezes com medo do homem, da reação do homem, te inclina, te prostra para não decepcionar o homem, para não entristecer o homem, para não deixar o homem bravo, irritado. Tô falando do homem que eu falo de maneira geral, das pessoas que estão à tua volta. Quer agradar as pessoas, mas não quer agradar a Deus. Quer agradar a tua família, mas não quer agradar a Deus. Deus provou isso com Isaac, com Abraão. Nada pode ocupar o lugar do Senhor na tua vida. Tem pessoas que estão confundindo a palavra de Deus. As pessoas estão confundindo a palavra de Deus. A submissão vem em primeiro lugar ao Senhor. E depois ao homem. E a submissão não é andar debaixo dos pés de ninguém. Ninguém se prostra, tem coisas que estão erradas. Tem coisas que estão erradas. E ninguém se submete a ordens absurdas. Se o teu marido te mandar fazer uma coisa absurda, tu não vai fazer. Se o teu pastor te mandar fazer uma coisa absurda, tu não vai fazer. Nós precisamos entender, ser maduros. O Senhor tem colocado muito isso no meu coração. Eu acordo direto com essa palavra. Meninos na malícia e adultos no entendimento. Meninos na malícia e adultos no entendimento. Tem pessoas se curvando à vontade do homem e não se curvam, não se dobram à vontade de Deus. E o Senhor está se utilizando de pessoas nesta última hora, que estão disponíveis para ouvir a voz dele. Tem coisas que ele tem te pedido. Eu vou falar aqui porque é permissão de Deus. Eu vou falar aqui porque está vindo isso ao meu coração. Vai morrer abraçado naquilo ali que o Senhor já disse para tu largar, e continua ali abraçado. Tem medo de que o Senhor te leve para o deserto e Ele disse que te sustenta, Ele disse que faz na tua vida, Ele disse que não deixa faltar. Tem medo de ver as coisas acabarem. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com meu marido. Estou falando de gente que Deus pediu. Se Deus não te pediu, não faz. Porque daí tu vai quebrar a cara e vai dizer que fui eu que falei. Eu tô falando de gente que Deus, tu sabe que Deus pediu para te fazer.
determinadas coisas e tu ainda não fez o que Deus falou para tu fazer. Então busca ouvir a voz do Senhor e agradar a Ele e não ao homem. E não ao homem. Quero falar uma coisa para ti aqui. Certa vez o meu esposo disse assim: nós vamos sair daqui, nós vamos ir para determinado estado. E eu disse para ele: se Deus não falar comigo, eu não vou. Não saio daqui. Ah, mas aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer não sei o quê, e eu vou embora sozinho. Ele não falou isso, mas eu tô supondo. Não vou. Quer fazer? Quer isso? Quer aquilo? Não vou. Se Deus não falar comigo, eu não faço. Deus precisa falar, Ele precisa confirmar. Nós vemos isso claramente na vida de Noemi. Ela sofreu as consequências, mas nós estamos falando de uma época. E sim, nós vemos muitas vezes as mulheres se levantando naquela época. Só que a Bíblia deixa claro que Noemi era uma mulher de Deus. E ela se submeteu nessa situação. Só que nós estamos falando de uma época onde a mulher não tinha voz. Ela não tinha voz. Hoje nós estamos falando de um outro tempo. Se tu conhece o Senhor e o Senhor tem te dado direção dentro da tua casa, tem pessoas dentro da tua casa que estão te olhando. Tem pessoas dentro da tua casa que estão olhando para as tuas atitudes. Eu não estou falando para tu sair brigando com ninguém. Eu estou falando que a tua atitude muitas vezes vai determinar. Muitas vezes pessoas vão se converter dentro da tua casa por causa da tua atitude, do teu posicionamento. É a tua posição de se levantar dentro da tua casa que faz a tua casa se levantar. É a tua posição de confiar no Senhor que faz as pessoas dentro da tua casa confiarem no Senhor. Tem pessoas que colocam a sua família na frente de Deus. Eu vou continuar falando isso aqui porque tá descendo do céu. Eu tô olhando preocupada com o horário que tá ficando muito grande, muito extenso esse vídeo. Só que eu sei que vem da parte de Deus. Tem pessoas que ainda não entenderam. Quem cuida da tua família é Deus. O meu esposo, quando nós nos convertemos logo no começo, comecei a ler a palavra e comecei a dizer para ele: meu amor, nós dependemos de Deus. Nós não podemos ter o homem acima de Deus. Ninguém está acima de Deus, porque é Ele que nos dá o fôlego de vida. Eu não posso ter os meus filhos, eu digo para os meus filhos: eu, mãe, não estou acima do Senhor. Se um dia Deus falar com um dos meus filhos e eles confirmarem isso, ensinar a ouvir a voz do Senhor, e eles confirmarem que isso verdadeiramente vem de Deus, eu posso ajudar eles a orar, a buscar direção em Deus, a confirmação de Deus, ouvir Deus falar, ajudar eles a ter certeza de que algum negócio vem do Senhor, e isso for contra a minha vontade, eu não vou poder fazer nada. E se for algo que vai me entristecer, talvez vai me trazer angústia, talvez vai me trazer saudade, talvez Deus tome um dos meus filhos e leve daqui a pouco para longe de mim para fazer uma obra missionária. Os meus filhos não são meus, eu só os tenho por causa de Deus. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Há um testemunho no comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que é o testemunho, o comentário de Ruth. Ele conta a história de um pastor na Etiópia, que ele estava dando um culto num prédio, e chegaram ali os comunistas e disseram que ele tinha que parar com aquele culto. Ele disse, e ele ignorou, na verdade. E por ele não parar com o culto, eles pegam a criança, o bebê, era 3 aninhos, parece, ou 4 aninhos tinha criança, e eles jogam da janela do prédio. A criança morre.
A sua mãe, ela desce as escadas do prédio, junta a criança, toma nos seus braços, volta para o culto, se senta lá e continua assistindo o culto com seu bebê morto, com seu filhinho morto. Será que nós estamos entendendo o evangelho que nós estamos vivendo? Nós depositamos a nossa vida nesse lugar, mas esse não é o nosso lugar. Nós depositamos a nossa esperança nas coisas da terra. Nosso lugar não é aqui. Nós não pertencemos a este lugar. E quando nós entendemos isso, nosso sofrimento é menor. Por mais que a gente sofra a pior angústia, mas a gente tem certeza do que a gente está fazendo. E é isso que eu preciso, ter um evangelho ao qual eu tenho a certeza do que eu estou fazendo e praticando. Se eu não tiver a certeza do Deus que eu estou servindo, nada me adiantará servir a esse Deus, porque é um engano para mim mesmo. Eu estou vivendo somente pelas coisas daqui, e Paulo diz que se nós vivemos somente por essa terra, nós somos os mais miseráveis desse mundo. Se não há uma promessa de vida eterna, se não há uma promessa de que o Senhor vai voltar para nos buscar e nunca mais vai ter choro, nunca mais uma lágrima vai rolar dos nossos olhos, nós somos os mais miseráveis. Nós vivemos pelo engano, pela mentira. É isso que o Senhor está deixando para mim e para ti hoje. Eu não queria que esse vídeo ficasse tão extenso, mas eu estou levando aqui, eu estou colocando aqui, eu não planejei falar tudo isso, mas eu estou colocando aqui para ti aquilo que o Senhor me deu para falar para a tua vida. Nós precisamos realmente entender, ter um relacionamento com Deus a ponto de entender o que Ele está falando, de ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Não só de palavras, mas de atitudes. Oh, glória. Deus, aleluia. Que Deus abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família, os teus projetos, mas sobretudo, que os teus projetos, eles venham do céu, que tu consiga viver os sonhos e os projetos de Deus, fazer aquilo que Ele planejou para a tua vida, ser usado como instrumento nas mãos dEle, para a salvação de pessoas, de almas, porque tudo isso aqui vai ser destruído, tudo isso aqui vai passar. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão passar. Olha o cenário, olha o teu redor, olha o que está acontecendo. Nós não podemos viver numa bolha, nós não podemos viver achando que está tudo bem aqui dentro da minha casa. Está tudo bem, está tudo certo no mundo. Olha para o cenário. Quando eu digo, tem vezes que eu faço um vídeo e te digo assim, não olha para o cenário que nós estamos vivendo. Eu estou falando da fidelidade com Deus. Estou falando que aqueles que são fiéis a Ele, Ele é fiel, independente do que está acontecendo ao redor. Meninos na malícia e adultos no entendimento. Mas quando eu falo para ti, olha para o cenário que está ao redor, eu estou dizendo para ti, olha que as coisas já estão acontecendo conforme a palavra está dizendo. É necessário que a gente tenha os olhos abertos para entender que as coisas estão acontecendo, que tudo está se afunilando. Não é porque não chegou em ti ainda, não é porque não chegou na tua casa ainda. Tu tá olhando, tu tá vendo a violência se multiplicar, tá vendo as guerras aumentando. É bíblico, a palavra de Deus. Tá vendo coisas terríveis acontecendo. Sempre aconteceram? Sim, sempre aconteceram. Mas isso na história a gente vai ver que sempre houve guerras, sempre houve pessoas se matando, sempre houveram dificuldades na história, povos e confrontos e violência, é verdade. Mas Jesus disse que as suas ovelhas, elas escutam a sua voz e elas estão atentas aos sinais.
O Senhor nunca deixou o seu povo à deriva na história. Sempre houveram sinais de que coisas estão acontecendo. Sempre o povo de Deus sempre sabe antecipadamente que as coisas vão acontecer. Isso é oração, é informação antecipada. Enquanto as pessoas não sabem, tu tá vivendo por uma coisa que o Senhor já te falou que vai acontecer. Só que se tu insistir em coisas que não há propósito de Deus, quem vai acabar sofrendo as consequências se nós insistirmos seremos nós. Viva pelo propósito de Deus. Viva para fazer a vontade dele. E aí eu te digo que até aqui ainda na terra, tu verá a bênção de Deus sobre a tua vida. Tu vai ver a mão dele se manifestando sobre a tua vida. Porque ele é justo, ele é bom. E se ele fala, ele faz. Se ele diz que sustenta, ele sustenta. É diferente. Tu está passando dificuldade com a porta fechada, sem ouvir a voz de Deus e sem fazer a vontade dele. É diferente quando tu vai para um deserto que tu disse, Senhor, eu quero viver o que tu tem para mim. Quando tu vai para um deserto, tu renunciou a algo, tu deixou, tu largou. Presta atenção no que eu tô falando para ti. Se Deus não falou contigo, não faz. Tô falando com pessoas que sabem que Deus já te pediu algo. Deus pediu para falar algo para alguém, Deus pediu para tu renunciar a algo, Deus pediu para tu mudar algo e tu não mudou ainda. Deus te pediu para tu fazer, para tu ler a palavra, para tu jejuar. Deus te pediu algo e tu não fez ainda. E muitas vezes fica colocando vários empecilhos. Eu já fiz isso. Chega num ponto que não dá mais, chega num ponto que o Senhor nos empurra. Ele diz, vai, agora vai, tu tem que ir, tu tem que fazer. E se tu não fizer, ele vai levantar outro que faça. E tu ainda vai sofrer as consequências. Eu vou sofrer as consequências de não ouvir, não obedecer a voz do Senhor. Rebelde é aquele que não ouve a voz de Deus. Se o teu pastor... Por que serve? Por que tu precisa ler isso aqui? Hoje existem várias doutrinas no mundo. Tem doutrina para quem quiser. Como é que tu sabe que o lugar onde tu tá te apacentando, o lugar onde tu tá certo, tá correto pela palavra de Deus? A Bíblia diz que todos nós somos ovelhas do seu pasto. Os pastores são ovelha de Deus. Agora, se tu tá ouvindo um homem que tá errado e tu não lê a palavra de Deus, Deus vai te responsabilizar porque tu tem ela na tua mão. Tu tá querendo ser dominado pelo homem, teus olhos estão no homem. Quando ele te deu acesso, tu tem acesso a ele. Não tô dizendo para tu sair de rebelde na igreja, não é isso. A gente tem que entender o que é obedecer. O pastor pede na igreja para fazer alguma coisa, para fazer um trabalho, para fazer alguma coisa. Sai lá dizendo, não vou fazer, manda outra, porque que tem só eu que fazer, né? Só me enxerga eu, só isso é meninice. Se alguém tem te chamado, tem te requisitado, é porque tu tem capacidade. Irmão, eu quero terminar o vídeo, mas eu não tô conseguindo. Se alguém tem te chamado lá e tu tem 5 trabalhos e a pessoa te dá mais um, a Bíblia diz que aquele que muito tem, muito será dado. Se Deus tem te dado, tem olhado para ti, é porque tu tem capacidade para fazer e tem alguém que não tá fazendo. E aí ele diz assim, ó, a quem faz, a quem tem muito, muito será dado. E a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, tem alguém que tá fazendo uma coisinha lá e tá reclamando. E tu tá fazendo 10, tu tá fazendo com alegria. E vai tirar daquele lá e vai entregar para ti. E tu vai fazer com mais alegria ainda. É isso que é obedecer a voz, obedecer dentro da igreja, ajudar, ser esforçado, tá lá para somar. Agora, se tem coisas que nós estamos vendo e o Senhor está falando conosco, talvez Ele não esteja falando com o teu pastor, talvez Ele não esteja falando com o irmão na casa de Deus, talvez Ele não esteja falando com outra pessoa, mas Ele está falando contigo. Tem que ter sabedoria de Deus para discernir. Como é que se faz hoje? Tem que obedecer, todo mundo diz, tem que obedecer o teu pastor. É bíblico. Só que não é um versículo isolado da Bíblia.
Nós, sim, se ele estiver na direção de Deus, nós temos que obedecê-lo. Agora, tu precisa ter a certeza de que ele está na direção de Deus. Como é que tu faz isso? Falando com Deus. Fala com o próprio Deus. Tem pessoas se agredindo na internet sem antes falar com Deus. Tem pessoas hoje na internet que estão falando coisas umas das outras, falando, se agredindo, criticando umas às outras, sem ter dobrado o joelho para falar com Deus, se era mesmo para falar, se era mesmo para criticar, se era mesmo para agredir, se era mesmo para expor. Se nós falamos, nós lemos a Bíblia, muitos estudiosos da Bíblia hoje falam, nós lemos a Bíblia na presença do autor. O autor da Bíblia está conosco. E quando nós queremos ouvir a tua vontade, tem pessoas que dizem que não há mais revelação. A voz do Senhor se calou. Quer dizer que o Espírito Santo agora, ele está morto, ele morreu, ele não fala mais. Eu gosto muito de um exemplo que o Senhor me deu, né? Porque disseram já que... Eu vou entrar em outros assuntos aqui, não quero entrar em outros assuntos, mas é que o Senhor está me dirigindo para falar assim para ti. Tem profeta que fala uma profecia, as pessoas vão lá examinar, não está aqui, ó, tudo aqui, exatamente como os fariseus faziam. Ah, mas isso aqui não está escrito aqui. Quer dizer que se alguém estiver no púlpito e o Senhor resolver levantar alguém profeta existe uma infinidade, esse assunto é extenso pra caramba, né? Eu gaúcha aqui falando tchê, barbaridade, caramba e mais um monte de coisa aqui, tá? Existem coisas que nós vamos ter que ter maturidade para entender. Existem coisas que nós vamos ter que ter maturidade para entender. O Espírito Santo está dirigindo, quer parar como foi o caso de uma moça ali, eu não sei se é a veracidade desse vídeo, mas eu vi esse vídeo na internet, que a moça começou a falar em língua estranha, o avião não decolou, e segundo o vídeo, esse avião manifestou depois um problema técnico, né, sobre... e o fato de não ter decolado, enquanto ela estava falando em línguas estranhas ali, ficou prendendo e tal, segurando o voo, acabou fazendo com que essas pessoas não morressem. E há uma série de situações onde o Senhor fala. O Senhor falou comigo, acordei um dia, acordava falando em língua estranha, e eu via que Deus queria que eu orasse, só que eu estava grávida, eu estava assim com uma sonolência terrível, e eu cheguei a falar com o Senhor, ai Senhor, me deixa dormir, sabe? Olha que audácia, a gente é audacioso com o Senhor, né? E aí o que aconteceu? De repente as pessoas começaram a gritar no fundo da minha casa que tava pegando fogo, uma casa estava pegando fogo atrás da minha. E aí na hora começaram a gritar, eu entendi, o Senhor estava me acordando para eu orar, interceder. Podia até mesmo a minha casa ter pego fogo, bem pertinho ali atrás, o muro de trás da minha casa. As pessoas começaram a jogar água ali e tal. E aí daqui a pouco Deus levanta o pastor lá na igreja, né? Levanta, alguém tá entendendo o que eu tô falando aqui? Tem alguém que tá entendendo, tem pessoas que não vão entender, não é para entender, porque a Bíblia diz que não é todo mundo que vai entender. Tem coisas que não é todo mundo que vai entender, mas alguém está entendendo o que eu tô falando aqui. Tem alguém que está examinando, fala alguma coisa, a pessoa vai lá e examina. Ah, mas isso aqui não está escrito assim, não está nesse formato aqui, tem que estar nesse formato para Deus falar. Se não tiver nesse formato aqui, Deus não fala. Meu irmão, sejamos meninos na malícia e adultos no entendimento. O Senhor está falando com alguém aqui. Deus quer te usar para confundir o homem na terra. Deus vai te usar para confundir pessoas. Sabe, tem pessoas que não vão ouvir o que tu vai falar. Não precisa decorar 500 mil versículos bíblicos. Tem que saber a palavra, tu tem que saber o que Deus está falando. O Senhor já me entregou uma profecia inteira na palavra, na hora de eu entregar a profecia, Ele confundiu tudo, eu não sabia, nem eu entendi. Por que eu falei daquela forma? Mas depois eu entendi o que o Senhor fez. Era para o homem não acreditar mesmo. Era para a pessoa não acreditar mesmo, porque o Senhor ia mostrar para ela o quanto ela estava errada. Só que tem pessoas que mostram, Deus mostra para algumas pessoas o quanto elas estão erradas, mas o coração é tão endurecido que mesmo assim ela não vai entender. Só que Deus deu a oportunidade. Jesus estava fazendo milagres, operando milagres.
Ele estava operando milagres e os fariseus estavam dizendo assim, mas como assim tu vai curar no sábado? Que negócio é esse de curar no sábado? Olha, pelo amor de Deus. A pessoa está vendo que está acontecendo uma cura, está acontecendo um milagre. Jesus está operando um milagre e ele está colocando o sábado antes do milagre. É porque o coração dessa pessoa está longe de Deus e muito longe de Deus. Tu está entendendo o que Deus está falando contigo? Faz o que Deus te mandou e dói, irmão. Minha irmã, dói. Dói ser rechaçado, dói ser humilhado, dói ser descredibilizado, dói as pessoas te olharem com desdém e dizer, ah, essa aí é louca, esse aí é louco. Dói. Mas quando a gente entende o propósito de Deus e conhece a Deus, a gente já não vai mais estar inclinado a ouvir a voz do homem, a fazer aquilo que o homem espera de nós, a agradar o homem, a deixar o homem feliz, porque o homem nunca vai ficar feliz contigo. Se tu fizer bem, o homem vai te humilhar, se tu fizer mal, o homem vai te humilhar. Mas Deus não. Deus só quer que tu obedeça a voz dele, tá certo? Agora eu vou terminar esse vídeo, tá? Quero te deixar aqui o meu abraço, até o próximo vídeo. E não esquece, faz a vontade de Deus, ainda que vai te doer muitas vezes. Tchau, tchau, um grande abraço.